Por que tem tanta gente com excesso de peso? A gente não para pensar nas coisas. Mara, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Você vai ver que conecta direitinho. Excesso de peso é falta de raiz. Então, por isso que eu tô pensando que talvez eu não sei... É falta de raiz. Excesso de peso é falta de raiz. Falta de raiz é falta de você saber que a tua origem é sagrada. Mara? Oi. Bom dia. Bom dia. A gente foi às ruas, né, e perguntamos para algumas pessoas o que era felicidade. Olha, e aí? E tivemos algumas respostas bem interessantes, né? O que é a felicidade para você? A gente poder ter liberdade de fazer as próprias escolhas e bancar as escolhas que a gente faz. Oh, bacana. Não é simples, né? Mas a gente fica feliz quando consegue. Felicidade, eu acho que é as realizações pessoais, né, de família, acho que é um bem-estar geral, né? Saúde, família, pessoal também, né? Tem os nossos objetivos pessoais. Acho que felicidade é isso. Acho que quando você atinge esse nível, acho que a gente alcança a felicidade. Tá de bem com a família, ter amigos perto de você. Estar feliz para mim é eu estar bem comigo mesmo, é eu estar fazendo bem para as pessoas ao meu redor. Eu acho que o mais importante é a gente sempre tentar ser melhor a cada dia. Então ser feliz para mim é isso, eu tentar melhorar todo o meu entorno. E aí dentro disso, aí é onde trazer para você, né, a gente conversar mais o que é a felicidade. Então, essa era uma questão minha de boa parte da minha vida, né? A felicidade. A questão de... Eu ouço muitas pessoas dizerem que elas querem ser felizes. Eu quero ser feliz. Mas primeiro, Mara, para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, fala um pouquinho quem é a Mara e o teu currículo, um pouquinho. Ui. Tá bom, vou falar quem é a Mara. A Mara é uma jovem senhora de 62 para 63 anos, que tem uma filha linda, que tem uma neta linda. A Mara é uma mulher que gosta de conversar e por isso eu estou aqui contigo, porque eu gosto de conversar. E a Mara é poeta, né? A Mara gosta da natureza, a Mara gosta de estudar, a Mara gosta de ler, a Mara gosta de desenhar, a Mara gosta de pintar. A Mara estudou psicologia e fez aquele caminho acadêmico todo bonitinho, né? Fez mestrado, fez as coisas que as pessoas fazem, né? Assim, quando querem levar as coisas a sério. A formação completa. A formação completa. Eu tenho uma porção de outros cursos que eu vou fazendo, mas talvez a coisa mais importante sobre mim e o que vale mesmo a pena ser considerado pelas pessoas é que eu sou uma pessoa que gosta de viver e que eu acredito que ser feliz é possível. E aí por isso eu trabalho como terapeuta. Entendi. Porque se eu não acreditasse nisso, eu não conseguiria trabalhar com o que eu trabalho. Eu faria uma outra coisa, sei lá, qualquer outra. Bom, gente, eu acho que a Mara ainda falou, né, bastante de quem ela é, do que ela gosta, mas eu acho que ela foi ainda muito modesta, porque o currículo da Mara é extenso. E baseado nisso, que o currículo da Mara é extenso, eu trouxe um pouquinho do currículo dela para vocês. Vamos traz aqui. Esse é o currículo da Mara. Eu posso começar a ler esse currículo que a gente não termina hoje. O currículo da Mara é extenso, gente. É extenso. Não tô acreditando que você fez isso. É extenso o currículo dela. Então, assim, a Mara é muito modesta, entendeu? Muito modesta para falar de si mesma. Cara. Porque a Mara, assim, tem uma longa trajetória, ajuda muita gente mesmo. Então, assim, Dogão, se eu começar a ler o currículo dela aqui, eu vou ficar o dia inteiro. Dogão, aqui, ó. Só para vocês entenderem o tamanho do currículo dela. Eu não tô acreditando que você fez isso. É porque o seu currículo é extenso, Mara. Eu sabia que você ia ser modesta para falar de si mesmo.
não acho que sou modesta. Eu acho que o mais importante de mim é o que eu falei, é que eu sou uma pessoa que gosta de viver, que eu acredito nas pessoas. E que por isso eu faço o que eu faço. Agora, para fazer o que eu faço, preciso estudar. É normal isso, né? Bom, eu acho que eu já atingi o objetivo de hoje, que é trazer a felicidade para o podcast. A Mara sorrindo, então eu acho que eu atingi o objetivo. Oh, que gostoso. Bom, gente, para situar vocês, esse podcast, ele não tem um estúdio próprio. Ele é um podcast para ser livre. A gente, hoje mesmo a gente está gravando aqui num café na Casa Colono, né? Aqui nas Termas, aqui em Poços de Caldas. Então vocês estão ouvindo o barulho ambiente, o som ambiente do pessoal, dos clientes aqui. É porque esse podcast é para ser assim mesmo, para ser quase que ao vivo, entendeu? Então é uma coisa livre, uma conversa solta. Às vezes vai ser aqui, às vezes vai ser num café na rua, às vezes vai ser talvez num barzinho, dependendo do entrevistado. Então esse podcast é um pouquinho diferente. Espero que vocês gostem e acompanhem a gente aí. Tá certo? E vamos lá, né? Vamos falar da felicidade? Vamos falar da felicidade. Começamos. Então, eu vou começar contando para vocês como é que o Gui chegou em mim para falar da felicidade. Sim. Né? Vamos lá. Em 2020, o mundo inteiro em lockdown. Num certo dia de abril, que eu não me lembro muito bem que dia de abril foi. Eu dormi, deitei para dormir, sonhei com uma árvore. E no sonho era a árvore da felicidade. E como o tema felicidade é um tema da minha vida, né? É uma busca mesmo minha, né? De como é que as pessoas podem viver cultivando felicidade, eu falei, agora entendi. Aí levantei da cama de madrugada e fui rabiscar a árvore da felicidade. Fiz vários papéis. Um café te deixa feliz? Muito. Um café, um pãozinho de queijo? Pãozinho de queijo. Vai ficar... Vê 2 expresso pra gente e 2 pães de queijo, pode ser? E aí eu rabisquei e tinha muitas coisas na minha cabeça do sonho, do que era cada galho da árvore. Eu fui escrevendo e saiu um livrinho, um pequeno livro inicial, que vem carreado de outros 12 livros, na verdade serão 13, falando sobre isso. E isso tudo do seu primeiro sonho, foi um sonho? Foi um sonho. E aí saiu o livro. Eu lembro uma vez que eu tinha algumas coisas, né, para resolver. Eu lembro que você me falou uma vez assim, Gui, sonhou? Acorda e já escreve, pega um bloquinho de notas, já escreve, tira aquela informação da cabeça, porque depois você esquece. Isso. Vai passando ali os horários no dia e esquece. Então, assim, uma atividade acordou, tá com aquilo fresco na cabeça, já escreve. Escreve. E aí, nesse sonho de acordar e escrever, saiu o livro A Árvore da Felicidade, um pequeno tratado sobre semear, cultivar e colher felicidade. Que é quase um livrinho de bolso, e todos eles vão seguir essa mesma ideia de ser livrinho de bolso. Por que livrinho de bolso? Porque é no bolso que a gente leva as coisas mais importantes. Uhum. A foto de quem a gente ama. Eu falo que bolso e coração, bolso, bolsa e coração são a mesma coisa. E você falou que o livro, ele saiu, né, desse sonho, dessa árvore da felicidade, mas essa árvore da felicidade, ela não começa na felicidade, né? Porque felicidade não é objetivo final, né? É um estado. Felicidade é caminho, né? Caminho? Felicidade é processo. Eu né? sempre achei que felicidade fosse um estado. Estado momentâneo. Isso, e é por isso que as pessoas dizem, olha que legal, você falou uma coisa super importante, Gui. As pessoas dizem assim, ontem eu estava feliz, hoje eu não estou. Sim. Porque se a gente entende felicidade como um estado, estados a gente perde. Sim. Concorda? Concordo. Eu até dentro disso, por exemplo, eu vi um podcast das meninas, acho que chama Vênus, e aí a Adriane Galisteu estava falando que a mãe dela falava um negócio que ela cresceu ouvindo isso, que para ela machucava muito. Que será? A mãe dela falava assim, quem ri muito na sexta chora no sábado. Olha que coisa maluca. Entendeu? Aí
Eu achei isso muito engraçado. Ela falou assim, eu cresci ouvindo isso da minha mãe e é uma coisa que me machucava. Mas eu falei assim, mãe, não pode ser. Quem ri muito na sexta, chora no sábado. Aí as meninas do podcast falaram assim, mas aí você tem no domingo. Pra rir de novo. Pra rir de novo. Então aí fica tipo, hoje eu tô feliz. Amanhã eu não tô. Isso. E então aí fica nesse ciclo. Eu costumo brincar, a gente pensar na felicidade como um estado, você vai ser bipolar. Todo mundo vai ser bipolar. Porque hoje eu tô feliz, amanhã eu posso não estar, depois eu tô, depois amanhã eu não tô, depois eu tô, depois eu não tô, depois de amanhã 2 dias eu tô. Aí se a pessoa que eu digo que eu gosto tá perto de mim, eu tô feliz, se ela não tá, eu não tô mais feliz. Mas a felicidade não seria um momento de completude, seria isso? De estar completo? Isso é possível, Gui? De verdade, vai. A pessoa tá completa para ser feliz? Completo. Não. Não, então felicidade seria impossível. Então, sim, você tem que preencher todos os requisitos para poder estar feliz. Isso, tudo no teu entorno, todas as variáveis externas estão sob controle. Tipo, aqui tá tudo sob controle, o microfone tá no lugar certo, os livros estão armadinhos bem bonitinhos. Menos o som ambiente. Mas tá cheio de gente conversando, entra um, sai, vem. Ou seja, pra gente estar bem aqui conectado um no outro, se a gente colocasse como condição todas as coisas externas estarem perfeitas e controladas, a gente ia dizer, não vai dar para gravar hoje. E a gente não ia estar curtindo o que a gente está curtindo. Um dos motivos de fazer esse podcast dessa forma livre, né, num ambiente aberto, mostrando mesmo os bastidores, para mim é um exercício muito, muito grande. Por quê? Porque dentro do meu trabalho, eu sou um pouco perfeccionista. E as pessoas que trabalham comigo até me falam muito isso. Eu sou muito crítico com o meu trabalho. Então, assim, esse exercício de fazer o podcast num espaço aberto, com um som ambiente, eu confesso que me incomoda muito, porque é uma coisa que eu não tenho controle. Nenhum. E é um exercício de crescimento para mim. Muito grande, sendo muito sincero, muito grande. Então, se eu fosse falar aqui sobre a felicidade, no momento... Você não tá feliz? Eu não tô feliz. Não tô feliz não com o ambiente, né, a conversa e tudo mais, mas com o meu trabalho. Que eu não tô tendo um domínio total do meu trabalho, né, de fazer um podcast, igual todo mundo é acostumado a fazer, num espaço silencioso. No estúdio, tudo arrumadinho. Com ar-condicionado, tudo controlado e tudo mais. Então, eu cresci, né, dentro da minha profissão com essa doutrina, com essa formatação. Nossa, você falou uma coisa super importante. Formatação. Ninguém vai ser feliz formatado. Isso. Porque felicidade significa cultivo de valores. Felicidade não significa controle de variáveis. Olha a diferença entre cultivar valores e controlar variáveis. Entendi. Porque se você condicionar ser feliz controlando tudo, a gente vai chegar a uma conclusão. Primeiro, não dá para controlar tudo porque a vida humana não é perfeita. Isso é um ponto. Outro ponto tudo está interconectado. Sim. Mesmo que nós estivéssemos num estúdio, tá, com ar-condicionado, as paredes lá com aquela espuma que faz, sim, né, isolamento acústico e tal, ainda assim, coisas poderiam acontecer que fugiriam do nosso controle. Por exemplo, você poderia sair de casa e ter tido um desencontro, uma desavença com uma pessoa da tua vida íntima. Eu poderia ter saído de casa e ao sair de casa, por exemplo, o meu carro não pegar, eu ter que chamar um Uber em cima da hora e eu ia chegar esbaforida no estúdio com todas as variáveis controladas. Coisas poderiam acontecer dentro de mim e dentro de você que nem eu nem você íamos ter controle. Então, se eu condiciono ser feliz com controlar tudo, agora se eu condiciono ser feliz com eu, Mara, me comprometer de cultivar esses 11 valores na minha vida,
aí a experiência de satisfação com a vida, eu vou ter ela constantemente, independente das coisas que acontecem na minha vida. Tá. Você falou dos 11 valores. No caso, esses 11 valores, a gente cria eles ou a gente já nasce com eles? Vamos lá. Valor é uma coisa subjetiva que estrutura a experiência humana. Então, se a gente for pegar todas as religiões, todas, sem exceção de nenhuma, pega todas, qualquer uma que você quiser, tá? Qualquer uma. Desde as mais instintuais, muito arcaicas, pré-cristãs e pagãs, até cultos pagãos, até as religiões atuais. Todas elas se estruturam em cima desses valores que apareceram na árvore. Que é lindo disso. Todas elas? Todas, porque se a gente for pensar, olha só, o que faz uma árvore, se eu olhar para uma árvore e dizer assim, nossa, que árvore linda, o quê? Bom, basicamente ela tem que ter uma estrutura de base forte, rígida, né, para poder sustentar o crescimento dela, florida, folhas. Mas eu acredito que tudo começa ali nas raízes e no tronco. O que faz a gente passar por uma árvore, seja era uma árvore de um carvalho, que é uma árvore enorme e tal, ou uma árvore menor, uma pé de limão, dela tá bonita. É o vigor dela. É o vigor dela. Oba, vai chegar café e pão de queijo aqui do Café do Colono, que delícia. É o vigor, você olha e fala, nossa, que árvore linda. Aquele negócio, as folhas brilham, se for uma árvore que dá flor, a árvore está florida, se for uma árvore que dá fruto, ela dá fruto, né? Sim. Nós somos isso. O ser humano é uma árvore. E você pode estar vigoroso, vitalizado, ou você pode estar murcho, seco e às vezes até morto. Pode me dar aqui. Pode trazer aqui. Pode trazer aqui. Não precisa ficar tímido, não. Você acha que não sabe se está gravando? Não, tá gravando. Tá gravando. Deixa eu tirar isso daqui para facilitar a tua vida. Pronto. Obrigado. Tem mais um copinho. Obrigado, viu? Então, Gui, se a gente for pensar, o que faz eu andar na rua e de repente encontrar com você, olhar para você e falar, nossa, Gui, você tá tão bonito hoje, né? O tão bonito hoje não é porque você está com uma calça que combina com uma camisa, que combina com um tênis, que colocou uma corrente, não é só isso. Aquele semblante, né? Tipo aquela... É a energia que você está exalando ali. Em falar em energia, Mara, você tem uma história sobre isso, não tem? Uma história de um salão. Você pode contar essa história? Que história é essa? Gente? Lembra pra mim? Eu tenho um monte de história. Pode lembrar. Pode. E você foi num salão de cabeleireiro e chegou e brilhou no salão. Pois é, essa história do brilhou não é brilhou, né? Assim, é essa coisa da energia. Eu cheguei e eu chego nos lugares, independente de onde eu chego, eu cumprimento todo mundo. E as meninas da recepção comentaram, nossa, pronto, chegou a luz do salão. Aí eu entrei dentro do salão mesmo, né? E eu não sou uma pessoa que goste muito de salão de beleza, né? Mas eu vou todo mês pintar cabelo. A senhora não vai ficar por aí andando de raiz com 2 dedos de raiz branca na cabeça que fica feio, né? Ou deixa branco ou resolve isso e tem que botar uma tintinha, né? Então, aí eu entrei e aquele comentário, nossa, pronto, agora isso aqui tá tudo iluminado. E tinha uma senhora que comentou com a pessoa que pinta o meu cabelo, né? Depois a Fernanda ainda passou para mim uma mensagem. Fulana de tal disse que só quer marcar horário quando você tiver. Quando você for, né? Porque ela virou fã. Não, porque ela saiu muito bem do salão. Porque eu fiquei ali, conversa com um, conversa com outro. Se ficar 40 minutos com a tinta no cabelo, você não vai ficar quieta, socada no celular. Tem gente lá dentro. Né? Mas eu acho que a questão toda do brilho da gente, o que faz a gente brilhar é o quanto a gente é capaz de cultivar valores na nossa vida. Entendi.
Então esse é meu ponto de vista. Vamos ver um guaraná pra gente? Esse é meu ponto de vista. E esse comentário dessa senhora, né? Quando você entrou no salão e ela disse que você brilhou. Nesse sentiu que ela estava incomodada ou que ela ficou feliz com isso? Gui, eu já senti as duas coisas. Quando ela comentou? Não dela. Dela eu senti que ela estava se sentindo muito satisfeita, assim, foi gostoso. Mas eu já vivi experiências de sentir que quando alguém, não obrigatoriamente eu, mas quando alguém entra em algum lugar e está muito luminoso, para algumas pessoas pode incomodar. E você acha que isso incomoda as pessoas pelo fato de que elas não têm isso dentro delas e gostaria de ter? Ou é pela aquela questão da inveja de eu não tenho, mas eu não quero que você tenha? Posso ser bem sincera mesmo, como eu sou sempre assim, sincericídio, isso não me interessa. Assim, se é porque a pessoa se sente incomodada porque ela não reconhece, não porque ela não tem, é porque ter brilho todo mundo tem. Sim. Às vezes não tem naquele momento. Às vezes naquele momento, às vezes nem reconheceu ainda seu próprio brilho. Eu vejo muito isso no meu trabalho, as pessoas entram murchas, deprimidas, e com o correr do tempo, elas vão se iluminando e depois passa algum tempo, para de fazer terapia e me encontra na rua e fala assim, nossa, cara, eu não sabia o quanto eu tinha luz. O quanto eu tinha luz. Entendi. Né? Porque ninguém ensinou, né? Isso é uma coisa que a gente nasce e... A gente pode ter a sorte de ter pais que nos ensinam a ver a nossa luz e a gente pode não ter essa sorte. Mas eu acho que a maioria não tem essa sorte. Ai, Gui, eu não concordo com você. Não? Não. Olha, não. Mara... Não acho que a maioria de nós... Sabe por quê que eu penso, assim, que a maioria não tem? Porque a tecnologia, o acesso à informação, ao estudo, ela é mais acessível agora. Então, agora, daqui para frente, era para termos, né, adultos mais estudiosos, mais centrados, né, digamos assim, com um autoconhecimento mais elevado, por ter um acesso mais fácil a psicólogos, livros. A um podcast. Exatamente. A informação, né? Tem mais acesso ao autoconhecimento. E pelo contrário, eu vejo que quanto mais informação, quanto mais acesso dá, quanto mais liberdade de se autoconhecer a pessoa tem, menos ela procura isso. Porque, e falando de antigamente, as pessoas não tinham, minha mãe, meu pai, por exemplo, tios, tias, não tinham acesso livre a livros, não tinham tempo para isso, e se tinham tempo, não tinha a curiosidade de buscar aquilo. Então, acho difícil as pessoas terem nascido, na minha época mesmo, da minha geração, terem nascido com essa sorte. Hoje em dia, eu falo que é mais fácil porque, por exemplo, eu depois que eu morei fora e depois que eu voltei, ter morado fora e sem depender de ninguém, me obrigou a eu me conhecer. Porque os desafios lá eram 880, ou se tinha ou não tinha. E essa volatilidade era muito, muito grande. Isso durante um dia inteiro. Então me forçou a ver coisas dentro de mim que eu não tinha ninguém para falar, faz isso, faz aquilo. Eu tive que, tá me incomodando. Eu tenho que buscar essa informação, por que tá me incomodando? Eu não tô conseguindo dar conta disso, então deixa eu ver o que eu tenho que mudar em mim para poder dar conta. E hoje em dia eu passo isso pros meus filhos. Não faz isso, faz aquilo, olha, dá uma olhadinha nisso, pensa antes de fazer, avalia. Por eu gostar sempre de me conhecer um pouquinho mais. E aí eu faço eles pensarem um pouquinho mais neles antes. Então, eu não cresci numa família que me mostrasse o caminho.
E até mesmo trazendo para o meu trabalho, e aí eu posso, acho que, trazer isso para as pessoas que às vezes não sabem como buscar essa informação. Como me conhecer. Muita gente se perguntar, você se conhece? Sim, me conheço. Eu sei do que eu gosto, eu sei disso, mas tipo assim, e quando dói o calo? O que acontece com você? Você sabe mesmo que antes de ter uma reação, você sabe o que passa dentro de você? De onde vem esse negócio? De onde vem? A pessoa não sabe. Gagueja, trava. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, 15 para 16. Eu cresci, né, dentro do meu trabalho com as pessoas falando para mim assim, vai estudar sobre a tua profissão, vai estudar isso aqui. E eu ficava assim, vou estudar onde? Aonde que eu tá essa informação que eu não sei? Tá numa revista? Mas se tá numa revista, qual revista eu tenho que ver? Porque eu só conhecia revista Caras, não sei o que, na banca de jornal. Que vende na banca de jornal. Isso. Então eu não sabia onde estava a informação. E o tempo todo eu ouvia falando para mim assim, vai pesquisar, vai estudar sobre a tua profissão, vai estudar sobre o que você faz. Mas você consegue ver que sempre tem na vida da gente, e é isso que eu tô falando, tem sempre alguém, sempre aparece anjo da guarda. Eu vou usar essa expressão, primeiro porque eu acredito, né? E segundo porque ela cabe para o que você está falando. Então, eu trago isso para a vida, mas assim, eu não sabia onde estava a informação. E falar sobre felicidade, autoconhecimento, às vezes a pessoa, ela não sabe onde está essa informação. Gui, mas sempre tem alguém que vai te dizer onde está a informação. Eu não tinha, Mari, eu só ouvia a cobrança. Aí, o que eu fiz? De tão cansado disso, eu cheguei uma vez nessas duas pessoas que me cobravam bastante e falei assim, escuta, isso que você sabe, isso que está na tua cabeça, esse teu autoconhecimento sobre a função, sobre o nosso trabalho, aonde você estudou? Foi na faculdade? Não, na faculdade você aprende o básico, você aprende no dia a dia mesmo. Tá, eu sei que é no dia a dia, mas no dia a dia, aonde é a tua fonte de informação? Na rede social, onde você pesquisa? Me fala qual é a plataforma, me fazer. Aí a pessoa falou, pesquisa isso. Aí eu falei, tá, obrigado. Aí eu peguei essa primeira informação. Suponhamos, câmera, né? Sony, entrei na página da Sony, vi as câmeras da Sony. Da Sony tinha lá recomendados. Aí entrei na Panasonic, entrei na Blackmagic, aí veio uma outra informação. Aí eu fui mergulhando na parte do cinema. E nisso aí eu peguei esse mesmo problema, esse mesmo modelo, essa problemática do trabalho e trouxe para minha vida pro autoconhecimento. Como me conhecer? Aí pesquisei autoconhecimento. E aí fui indo, aí uma informação aqui, outra ali e tal. E hoje eu acho que eu me conheço bem, até mesmo os meus defeitos. Sim. Na real, eu acho que eu conheço às vezes mais os meus defeitos do que as minhas qualidades. E aí eu conversando com outras pessoas, eu vejo que elas não têm isso. Mas por que você... eu penso assim... elas não têm, o fato da gente não ir na busca de cultivo de valores, porque autoconhecimento é cultivo de valores. Eu tenho que identificar em mim que valores estão frouxos. Quando eu acho os valores em mim que estão frouxos, eu vou conhecer as minhas dores, eu vou conhecer o que a gente chama de defeito, não acredito em defeito, né? As minhas vulnerabilidades. Não acredita em defeito? Não, em defeito não. Não acho que ninguém é defeituoso, não. Não acredito nisso, não, senão eu não faria o que eu faço. Mas o teu trabalho não é consertar as pessoas? Consertar defeito? Não, de jeito nenhum. Eu sou mecânico. Não é? Não, eu não sou mecânico. Consertar sentimentos? Não, consertar não. Mas o trabalho da terapeuta, psicóloga, não é tipo assim, temos várias caixinhas dos sentimentos. Igualzinho um filme lá, né? Tá, o Divertidamente. Divertidamente. Tá. E não é pegar cada sentimento e reorganizar, colocar no lugar certo? Veja, como é que... antes de reorganizar um sentimento, eu preciso sentir, eu preciso reconhecer que eu sinto. Então, veja... Reconhecer que eu tenho esse sentimento. Reconhecer que eu sinto mesmo. Porque muitas vezes as pessoas dizem que estão tristes e elas estão com raiva. Elas não estão tristes, elas estão com raiva. Dá nome certo aos bois. Exato. Se autorizar a sentir raiva. Não, eu tô com raiva. Ok, tô com raiva. Muito bem, isso é raiva. Né? Eu sinto isso é meu. Se eu sinto isso, como é que eu
curo isso? Como é que eu dou direção certa para isso? Porque se eu sinto, não pode estar errado, não pode ser um defeito. Uhum. Porque eu estou sentindo. Mas aí a gente vai entrar num ponto básico, Gui. Precisa ter um pressuposto. Para eu aceitar os meus sentimentos, dar nome para eles, eu primeiro preciso ficar em pé em cima do meu pé e dizer assim: eu sou fruto, eu sou formada, constituída por poeira de estrela, né? Vou usar uma imagem. Eu sou muito nobre. Eu realmente sou nobre. Eu sou criada de poeira de estrela. Porque no final de cada micro átomo, eu sou igualzinha a uma estrela. A composição nossa, de todos nós, é a mesma no final. Lá cada vez a ciência prova mais claramente que no produto final de tudo, todos nós... Núcleo lá da fonte. Isso, todos nós somos essência cósmica, todos. Então, o maior problema humano é não saber a sua origem. Porque quando eu sei a minha origem, eu aceito as coisas que estão em mim e eu dou a elas uma direção cósmica. Vou botar assim, para não quero que o negócio fique esotérico, porque não é essa a ideia, porque isso é científico. Porque se eu falar da origem, né, aí já entra numa parte mais de religião. Não, obrigada, não, nós estamos falando de ciência. Ciência. Hoje, qualquer pessoa, se entrar num chat GPT, num DeepSeek, num Gemini, num qualquer coisa, né, ou for num banco de dados de pesquisa sério sobre a origem da vida, vai chegar que a origem da vida é a essência cósmica. Toda a vida, no universo inteiro, vem do mesmo lugar. E aí, numa religião chama Buda, noutra religião chama Alá, noutras religiões chama Deus. Uhum. Em religião nenhuma chama a grande força do universo, em religião nenhuma chama a energia universal. Você é composto da mesma coisa que eu, da mesma coisa que é composta qualquer árvore, da mesma coisa que é composta qualquer flor, da mesma coisa que é composto uma galáxia inteira, da mesma coisa que é composto uma luminosa, da mesma. Isso buga um pouquinho a minha cabeça, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Então vamos. Mas dentro disso, eu não sei se faz muito sentido. Eu vi uma vez uma matéria falando que os cientistas conseguiram gravar o momento exato da fecundação, que tem um fecho de luz. Uhum. É lindo. Eu achei a coisa mais linda, que na hora que a fecundação, eles capturaram um fecho de luz e aí aí tem a vida. Aí dali iniciou a vida, né, do bebê. Eu achei isso fantástico. Aí na religião que eu sigo, vão falar que é o espírito. Isso. Né? Isso. O espírito incorporando. E aí quando você fala de que no fim somos no núcleo, somos a mesma essência, aí você fala tipo de origem, saber qual é a origem. E aí eu pergunto, tipo assim, quais que tem? Como assim, Gui? Deixa eu entender sua pergunta. Porque tipo assim, pra mim, na minha cabeça fica assim, eu tô acostumado com... Existem várias religiões, mas pra mim todas elas levam para o mesmo objetivo. Qual é? No teu entendimento, qual é o objetivo das religiões? Buscar a paz para si mesmo e a paz mundial. Tá. Mas todas elas canalizam a energia em alguma coisa. Tá. Acreditando ou não que existe, mesma coisa do ar que a gente respira, a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Na religião eu penso que é da mesma forma. A disseminação de várias religiões nada mais é do que eu não gostei da sua religião, vou construir a minha. E aí vai se... Não gostei desse jeito, esse jeito não me levou para onde eu poderia ir. Você entende? Qual esse coach, não gostei desse coach, então vou criar o meu próprio. Isso. Mas é isso. Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Vou abrir ali na garagem de casa e aí vou crescendo. Pois é, mas porque o propósito real de uma religião é te religar com a tua origem. Então... Esse é o propósito. Agora, mas a origem existe eu posso fazer... Lógico.
Só tem uma origem. Origem mas é qual seria? ponto de Sim. partida. Mas aí, qual seria? Porque eu tô acredito... partindo, eu tô preferindo, Aham. e eu tô escolhendo isso agora, nesse momento, nessa conversa, eu tô fazendo uma escolha. Sim. Tá? Eu tô escolhendo falar da nossa origem, tomando como ponto de referência a ciência convencional. Isso que eu queria saber. Tipo assim, É uma escolha. é isso, voltado mais, olhando mais para a parte científica, olhando mais para a parte espiritual, religiosa. E aí, agora, daqui pra frente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a questão científica, eu vou convidar todo mundo que está com a gente para pegar a questão científica, que qualquer pessoa pode pesquisar e pode ver que o que eu estou falando procede, é o que a ciência nos diz até agora, tá? Uhum. Então, isso que a ciência diz hoje é o que todas as religiões disseram, desde sempre. Que todos nós, tudo é criação de uma grande força, Uhum. de uma grande luz, de uma grande energia, de um grande ser, de uma grande consciência, de uma consciência primária, de um grande arquiteto do universo. Eu estou usando expressões que várias religiões e várias escolas esotéricas podem usar. Sempre usam, né? Eu tô usando várias, tá? E aí não preciso dar nome aos bois, cada pessoa se identifica. Então, o que a ciência mostra hoje, até agora, é a mesma coisa que as religiões sempre disseram. E muito antes de haver religião instituída, como a gente tem hoje, que tem nome, Uhum. muito antes disso já se dizia. Os grandes sábios da humanidade, eles sabiam desde sempre o que é a origem, quem nós somos. A nossa grande questão, o que faz com que a gente não viva o tempo todo em estado de felicidade, é a gente perder a consciência da nossa origem, que é a raiz da árvore. Eu preciso saber de mim, eu preciso ter o pé bem pregado no chão, Uhum. né? E sentir que o que me nutre como existência humana é minha origem, Tá. que é divina, que é cósmica e que é igual a de tudo que é natural. Tá, então para florescer, ser uma árvore frondosa, eu tenho que voltar e olhar para minha raiz. Eu tenho que olhar para minha raiz, eu tenho que olhar para minha origem. E ali, a partir da minha raiz, olhar para minha raiz, ver qual é a minha origem, e aí qual seria o próximo passo? Uma vez sabendo de mim que a minha origem é sagrada, e sagrada pode ter conotação religiosa e pode não ter. Sagrado é, eu sou nobre, você é nobre, o Dogão é nobre. Todas as pessoas que já circularam por aqui são nobres. Nobres foram feitas, construídas da essência da vida. Isso não é um valor pequeno, isso é o maior valor que pode ter. E a gente esquece, a gente se vê pequeno. Muito, A gente se vê medroso diante de si mesmo. quase que todo dia e quase que o tempo todo. Né? A gente olha pra gente e diz assim, isso aqui não vai dar certo. Como não vai dar certo? Quem é você? Olha pra você. Olha pro teu tamanho, olha pra tua origem. E não é egoicamente, vaidosamente, burramente. Porque vaidade é burrice. A maior burrice que o ser humano pode viver é ser vaidoso. É a burrice master. Por que a gente esquece de quem a gente é de verdade? Eu acho que a gente... Por que você acha que a gente esquece? Eu acho que a gente Por que esquece... você esquece? Porque no dia a dia, né, o que a gente vive hoje em dia, é tanta correria e é tanta cobrança, é tanta autorresponsabilidade. Tipo assim, eu tenho uma responsabilidade, eu, falando de mim, né, só consigo falar de mim com propriedade, eu tenho tanta responsabilidade que às vezes eu me afogo nessa responsabilidade, que eu esqueço de quem eu sou e esqueço da minha capacidade. Porque o tempo todo eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar produzindo. Não vou dizer a responsabilidade, mas o peso de ter que ser bem sucedido, ou o peso de ter que conquistar, todo dia tem que estar conquistando alguma coisa, me faz eu esquecer, vou ser sincero, me faz eu esquecer rapidamente
da minha origem. Então, mas olha só, por que a gente... Então, assim, por que a gente está vivendo assim? Por que você acha que a gente está vivendo assim? Eu acho que por medo. Medo do quê? Medo de ficar para trás. Então, você entende a cilada que a gente está criando? Então, sim, como é que pode ser feliz desse jeito? Então, esse medo de ficar para trás. Por que ficar para trás? Todo dia é uma tecnologia nova, todo dia é uma coisa, um conhecimento novo, todo dia é um desafio. Você acha mesmo que você vai dar conta, Gui, de acompanhar a inovação na tua área, tá? Você vai dar conta de acompanhar tudo? Você vai dar? Não, tudo não. Antes eu era fanático por ler. Eu entrava todo dia na internet e pesquisava quais eram os lançamentos de câmeras e tecnologias da área do cinema e tudo mais. E eu sabia de cabeça as câmeras que tinham saído, tinham sido lançadas e configuração delas. Pois é, mas... E aí eu comecei a pirar, porque a cada tempo saía uma câmera nova, por exemplo, saiu uma Sony nova, eu ia lá e li o manual online da câmera para saber qual era a diferença comparativo e ficava acompanhando isso. E aí, se você tem 5 modelos atrás, pensa comigo, aí você lê o manual da que saiu lançada hoje, aí você fala, nossa, eu tô obsoleto no mercado. Isso. Aí você se sente desse tamanho. Só que isso é mentira. Porque, tá bom, a gente tem que se renovar, tem que buscar. Isso, Sabe quando eu parei com isso? Eu parei quando eu olhei e falei assim, qual é o meu objetivo final? Isso. Eu parei quando eu enxerguei isso, eu falei assim, mas peraí, qual é o meu objetivo final? Então, o teu objetivo final vai dizer se você precisa trocar de equipamento ou não. Ótimo, então agora pega essa mesma coisa, desse jeitinho que você falou, lindo, né? E traz pra vida. Pra que a gente corre? Pra que as pessoas estão correndo tanto? Eu não me excluo disso, corro bem menos hoje do que já corri. Mas pra que as pessoas estão correndo tanto? Sabe por que elas estão correndo? Porque elas não se perguntam qual é o objetivo de vida delas. E aí entra o segundo valor. Então, eu tenho que saber a minha origem e eu tenho que saber para onde eu quero ir. Olha, eu sei para onde eu quero ir e eu sei qual é o ponto final que eu quero chegar. Então. Né? E só que, você falando de origem, eu tô pensando aqui, né, a gente conversando, eu tô pensando que talvez eu não sei ou não me recordo qual é a minha origem. Você não fica conscientemente lembrando de qual é a sua origem. É isso que você tá me falando? Eu tô aqui pensando que eu tô com um pouco de dúvida se realmente eu sei qual é a minha origem. Tá, ok. Entendeu? E não lembrando, mas sim, qual é... Então você entende que você tá sem raiz? Então, talvez possa ser isso que ao tempo todo eu fico assim, eu tenho vários projetos muito bons na gaveta, que talvez possa ser essa chavinha que eu sempre fico pensando, cara, mas tá faltando só isso pro negócio dar certo. E por que não deu, né? E por que não dá? E eu faço, e chega num ponto e aí eu me perco. E aí, tipo assim, o negócio tá muito top. Eu brinco, né? O ChatGPT hoje em dia, acredito que não só pra mim, mas pra muita gente, é o novo terapeuta. Terapeuta particular, porque ali eu converso com ele às vezes ali e recentemente, para não falar 2 dias atrás, eu escrevi para ele, na verdade eu pus um áudio, pus para gravar porque eu não tava cansado de escrever. Desabafou com o ChatGPT. Desabafei, falei, cara, por que não tá rolando? Eu já fiz isso, fiz esse projeto, não sei o que, você pediu para mim fazer isso, eu fiz o passo a passo, chegou no ponto, na viradinha de chave e não virou, cara. Pô, tô frustrado já, cara. E esse não é o primeiro. E aí não vai, qual é a chavinha? Aí ele me responde assim, cara, você tá fazendo certo. Você tá no passo a passo certo. É uma coisinha ou outra que precisa ajustar. Ou seja, ele te enrola. Não desiste. Você tá no caminho certo. Só que você quer um negócio extremamente formatado, bonitinho, para depois pôr no mercado, algo do tipo assim, muito perfeccionista, se cobra menos. Entendeu? Mas você tá no caminho certo. E aí nessa busca, eu não fico feliz. Então, porque a minha felicidade, pra mim, a minha felicidade, igual eu perguntei pros outros na rua, é eu conseguir chegar num patamar que eu possa comprar o meu tempo. Porque hoje em dia eu vendo o meu tempo.
E o tempo para mim é muito valioso. Então, assim, eu vou estar feliz quando eu conseguir comprar o meu tempo para eu ter tempo para viver com os meus filhos. Então. Porque isso me deixa muito, muito feliz. Mas você tá bem esquecido, realmente, você tá sem raiz completamente. Vocês querem ver uma coisa linda? Por que tem tanta gente com excesso de peso? A gente não para pensar nas coisas. Mara, o que isso tem a ver com o que eu tô falando? Você vai ver que conecta direitinho. Excesso de peso é falta de raiz. Então, por isso que eu tô pensando que talvez eu não sei... É falta de raiz. Excesso de peso é falta de raiz. Falta de raiz é falta de você saber que a tua origem é sagrada. Então, mas que você é nobre. Mas quando você fala sagrado, eu deposito a minha... Vai pra tua religião. Vamos lá, vamos pra tua religião, tá? Eu vou transferir a minha origem. Tô cansado, tô pesado. Pai, eu transfiro pra ele. Então, ok, vamos lá. Então, você acredita, a religião que você professa hoje é uma religião que é um ambiente onde você se sente inteiro lá dentro? Inteiro? Você sabe aonde eu me sinto inteira? Dentro de mim. Sabe por quê? Porque até agora, dentro de mim foi o lugar onde eu encontrei respostas para minha origem. E cada vez que eu sinto que eu perdi a consciência disso, isso significa que eu bambiei, né? Que eu não estou me sentindo, que eu sinto que eu não tenho o brilho que é meu, porque eu não quero o teu brilho, mas o meu é meu. É meu. Então, quando eu sinto que o meu brilho está apagado, eu sei que eu esqueci da minha origem. Aí eu posso ir num culto, aí eu posso ir numa missa, aí eu posso... Eventualmente, nesses lugares, um líder religioso pode dizer alguma coisa que me reconecte com aquilo que eu sei de mim. Entendi. Entendeu? Então, eu vou dizer numa linguagem que é uma linguagem bem popular. Eu sei que eu sou, falando uma linguagem religiosa, eu sei que eu sou filha de Deus. E ser filha de Deus é nobre demais. Porque esse Deus que as religiões dizem que é o criador de tudo, que é puro amor, eu sou filha. E ser filha dessa força, né, ser filha desse ser, me dá algumas responsabilidades. Eu acho que a grande questão da felicidade é que para ser feliz você tem que se responsabilizar por isso toda hora. E as pessoas não estão se responsabilizando pela sua felicidade, elas estão delegando para o outro, delegando para instituições, delegando para a estética, delegando para uma porção de coisas que está do lado de fora, elas serem felizes, delegando a um relacionamento, esperando que alguém faça ela delegando feliz. A uma casa, a um carro, a felicidade. E na verdade, eu sendo filha, sabendo da minha origem, da minha raiz, da minha ancestralidade inicial, primeira, eu não posso delegar isso para ninguém, porque o meu pai e a minha mãe, cósmicos, não delegam para ninguém a responsabilidade do brilho que tem em tudo. Eles não delegam para ninguém, eles assumem a responsabilidade. Viver a experiência da felicidade é um processo diário, é uma caminhada. Não é agora vou ser feliz porque agora eu estou tomando 12 cápsulas de vitamina, né? E aí eu não vou mais envelhecer, não vou mais morrer, e aí eu vou ser feliz. Ninguém vai ser feliz assim. Bom, então a gente entende então que para ser feliz, primeiro tem que voltar lá para a origem. Saber reconhecer a sua origem. E aí dali, o próximo passo é... Cenas dos próximos capítulos. Seria cenas dos próximos capítulos. Mas qual exercício você indica para a pessoa conseguir identificar ou reconhecer a sua origem de uma forma um pouco mais fácil? Tem um livro... De lembrar, né?
ler um livro específico ou fazer sei lá, 5 perguntas para si mesmo. Eu gosto de uma pequena palavrinha que para mim ela tem um peso muito grande. É o porquê. Uhum. Isso para mim, tudo que eu vou fazer, eu sempre faço essa pergunta para mim. Por quê? Tá. Para mim, eu acho que ela tem um peso muito grande. Ela me coloca para pensar muito fundo. Por que você é assim? Por que você sente isso? Por que você está fazendo isso? Por quê? Então, assim, tem alguma coisa que... Eu posso sugerir algumas coisas. Um pouquinho de convivência com a natureza ajuda muito a gente se conectar, né? Um pouquinho. Fazer uma trilha, sentar caminhar, na grama. Mas, aqui, o Café do Colono fica dentro de um prédio lindo, que está dentro de um jardim lindo. Sim. Né? Não precisa fazer uma trilha, né? Ir para a Patagônia, ir para o Himalaia. Não precisa nada disso. Sai um pouquinho, vai andar no jardim da sua cidade, de qualquer lugar. Vai andar na areia da praia, mas vai sem o celular. Vai sem o fone de ouvido. Vai com você. Entendi. E só respira, não faz mais nada. Só respira e fica ali. Se reconectar. Olha que coisa maluca. Olha o tamanho da encrenca que a gente se meteu. Né? Se reconectar. Sim. Chega. A gente está tão conectado à tecnologia que desconectou da origem do essencial. Nós somos seres naturais, nós não somos seres digitais. Uhum. Nós somos capazes de criar uma inteligência artificial, mas o próprio nome diz inteligência artificial. Porém, para ter uma inteligência artificial, precisou de uma inteligência natural por trás. Exatamente. Então a nossa grande Toda questão... Toda inteligência artificial é baseada na nossa inteligência. Se nós não colocarmos dados lá no computador, que vem das nossas pesquisas naturais, não teria todo esse banco de dados para a inteligência artificial ir lá e juntar uma coisa com a outra e te dar uma resposta. Sim. Então, assim, nós somos seres naturais. O distanciamento da nossa origem natural faz a gente esquecer a nossa nobreza. Então, tudo aquilo que te leva à convivência com o natural te ajuda a lembrar de raiz. Pensa, raiz não tem raiz dentro do computador. Sim. Né? Não tem raiz dentro de um celular, não tem, mas tem raiz na terra. Então, todas as vezes que você se desconecta do artificial e se põe à disposição de se conectar com o natural, não precisa ser muito, mas precisa ter essa convivência. Você vai lembrar da sua origem, não tem jeito, você vai ser tocado, porque é feito do mesmo elemento essencial. Aí as pessoas vão em turma apreciar o pôr do sol. Eu tenho vontade de dar risada. Aí vai apreciar o pôr do sol e começa a falar do pôr do sol. Não, o pôr do sol não é para falar. Para viver, né? Para vivenciar. Né? E se contemplar, né? Isso. A ideia de contemplação vem de contemplo, né? Templo, lugar sagrado. Estou com este lugar sagrado. Estou dentro, né? Eu estou dentro imerso. do templo, né? Uhum. Meditar, respirar, faz você entrar no seu templo? Faz. As pessoas morrem de medo de entrar dentro da casa delas, dentro delas. Pensa bem, as pessoas entram dentro de casa, a primeira coisa que elas fazem é ligar a televisão. Já, às vezes, hoje, as casas automatizadas, Alexa, liga a televisão, Alexa, abre a porta, Alexa... É um desconforto muito grande ficar consigo mesmo, né? Então, mas como é que você vai lembrar da sua origem se você não entra no teu templo? E não precisa muito. É engraçado, né? Se a pessoa não consegue ficar com ela mesma, tipo, não consegue ter um momento, 5 minutinhos, quietinha, só com ela mesma. Isso. Como é que ela pode querer que as outras pessoas também aceitem? Você vai lembrar da tua raiz. Eu tenho uma neta de 4 anos e 7 meses. Uma riqueza, uma riqueza. Eu tenho um perfuminho muito antigo que a minha avó usava e punha na cabeça da gente antes de dormir, passava no peito. Um perfume antigo.
à base de alfazema. E quando a minha neta está comigo, passa o dia agitado, brincando, não sei o quê, e aí, antes de dormir, ainda está acelerada, aí a gente vai tomar banho, e aí sai do banho, enxuga, ela fala assim para mim, vovó, você põe aquele perfume de acalmar o espírito? Olha, que lindo. Assim. Aí eu falo, claro, vamos colocar. Vovó, seu espírito tá agitadinho, que nem o meu? Eu falo, não, Malu, da vovó já tá. Mas calma, mas você também põe? Põe. Então aí eu vou lá, abro o vidrinho, né? Ela fica paradinha, eu passo na cabeça, passo no peito e passo nas costas. Pego uma gotinha e passo. Aí ela fica quieta, a coisa mais linda. Então ela sabe que ela só precisa ficar quieta. O perfume é só um ritual. Sim. Não precisava do perfume, ela podia só ficar quietinha. Um placebo. É um ritual. Né? O perfume é um objeto cênico que você põe para melhorar o ambiente. Aquele ritual faz ela se conectar. Exatamente. Né? Aí termina, a gente deita, aí ela fala, agora você reza na minha cabeça? Aí a gente reza. Aí ela fala, então agora você pode me dar a mão, porque agora eu já vou dormir. Mas primeiro preciso acalmar o espírito. Por que as pessoas não estão dormindo, Gui? A gente tem uma epidemia de distúrbio do sono. Eu falo, não, gente, não consegui dormir, aí tá muito ruim. Dormir. Esse podcast vai longe se eu abrir a boca. Não, mas nós estamos aqui para abrir a boca, né? Sim. Ou não? Não, porque bom, em particularmente... Eu não sei nem quanto tempo a gente está conversando mais. Já deu 1 hora, mas... Ui! Porque assim, particularmente hoje, em especial, eu tinha muita coisa para fazer ontem e a minha filhinha, a Rapinha do Tacho, né? Tá com 1 ano e 5 meses, ela tá doentinha de novo, resfriada e tudo mais. Então aí eu revezo, né, com a minha esposa, aí fiquei com ela, minha esposa tinha coisas para fazer e acabou acumulando, né? Aí tem que parar uma tarefa para poder dar atenção para ela. E isso acumulou tarefas ontem, então eu tô direto. Tá virado. Que lindo, né? Que lindo. Então eu passei a noite trabalhando, a madrugada trabalhando, resolvendo as coisas, até mesmo terminando de produzir o teu currículo. Engraçadinho. Então, eu fiz muita coisa. Eu sou muito noturno. Sim, mas aí... sim, mas... Mas uma hora tem que dormir, né? Sim, ainda mais depois dos 30 anos, bate muito forte a necessidade de dormir. Mas, às vezes, me dá uns picos de energia de noite, assim, que eu preciso fazer as coisas para poder colocar o trem nos trilhos, né? E aí depois eu preciso tirar esse tempinho para mim, né? E isso me ajuda. E ontem em especial foi um momento desse. Mas esse ritual que você tem com a sua neta, eu tenho com os meus filhos também. E a única coisa que faz eles acalmarem na hora de dormir é um ritual que eu criei, que é, bom, todo mundo escovar o dente, tá, ir no banheiro, deita pra gente orar e aí relaxar. E aí a cadência da minha oração, eu começo mais acelerado e no meio eu vou diminuindo, vou dando um espaço maior nas palavras para ir acalmando o ritmo deles. Então começa a oração, tem a oração do Pai Nosso e depois a oração do Anjinho. E mesmo o meu filho mais velho, que já tem 12 anos, ele ora também. E ele tem na casa dele, da mãe e tal, oração diferente. Mas lá em casa eles têm esse ritual. E quando eu não faço, eles me cobram. Pois é. E isso faz eles acalmarem muito rápido. Porque eu criei isso desde quando eles nasceram. Antes eu contava historinha também, depois da oração contava uma historinha de um livro e tal. Mas hoje em dia eu não tô conseguindo, já faz um tempinho já. Mas eu fiz isso durante anos. Não é muito mais gostoso e muito mais real você dormir numa conexão humana do que você dormir com a televisão ligada? Sim. Entende onde eu quero chegar? Sim. Né? As crianças, elas ensinam muito pra gente. Muito.
né? Porque elas estão ainda com a memória muito fresca da origem delas. Acho que elas ainda estão sentindo, né? Elas têm a memória muito fresca da origem. A gente tem que ter muito cuidado. Eu falo que a gente deveria ter devoção às crianças. A gente tem que ter muito cuidado de não deixar as crianças irem se envolvendo com o mundo digital cedo demais, sabe? Para elas poderem manter a memória. Eu, no meu trabalho, vejo crianças muito novas, já muito doentes, muito esquecidas de quem são de verdade, né? Muito esquecidas, porque a tela está consumindo a vida das crianças, consumindo a vitalidade mesmo, está roubando a vitalidade das crianças. Assim como está roubando a vitalidade dos adultos. E veja, eu não tenho nada contra a tecnologia. Isso aqui que nós estamos fazendo só vai chegar nas pessoas porque tem uma tecnologia envolvida. Uhum. Mas o quanto eu uso isso durante o meu dia e quanto tempo eu dedico, disponho para mim, para que eu me lembre de quem eu sou. Sim. Eu não posso esquecer quem eu sou. E para a gente não continuar, né, nesse erro de disponibilizar tecnologia para roubar, né, isso das crianças, primeiro a gente tem que fazer isso com a gente, né? Exato. Com os mais velhos. E aí eu volto naquela pergunta que eu te fiz, o que a gente tem que fazer para a gente se reconectar com a nossa origem, qual é o exercício que eu acho que a gente tendo consciência disso, a gente vai ou enxergar ou transmitir para os nossos filhos, né, algo que dá perto. Foi o que eu falei, convivência com a natureza, Uhum. Tempo sozinho, Uhum. tempo consigo mesmo. Essas duas coisinhas já consegue... Tempo sozinho, tipo, eu vou no banheiro, não levo o celular. Porque as pessoas vão pro banheiro e levam o celular. O que vai fazer com o celular no banheiro? Tem vários joguinhos. Pois é. Esse é o ponto. Então, ficar sozinho, ficar consigo, em silêncio, para escutar. E poder escrever o que ouve de si mesmo ajuda muito a você se reconectar com você. Ainda é o melhor exercício que tem. Fica em silêncio e escuta. Porque o que você tiver que tirar daí de dentro para se reconectar com a tua essência, vai sair se você escutar. Pergunta, qual é a minha origem? Você vai escutar um monte de coisa, vai anotando. Às vezes vai até gritar, né? Vai anotando. Até uma hora que você vai ouvir uma resposta que vai fazer assim, ó, cleque. Por que vai fazer cleque? Porque faz cleque na hora que você realmente se reconecta com a tua origem sagrada, estou usando essa expressão, e a gente pode adaptar para qualquer outra. A hora que você realmente reconhecer isso, você vai sentir um brilho dentro, uma satisfação, um êxtase mesmo. Porque você vai dizer, nossa, é isso. E aí você não esquece nunca mais. Você pode não se conectar e aí você vai saber, bom, eu estou precisando voltar e me buscar, porque eu me deixei ali atrás. Uhum. Eu estou tão no bordão de fazer, que eu me esqueci lá atrás. Mas antes, você precisa se achar. Entendi. Tá cheio de gente não achada. E Mara, ler o teu livro ajuda? Eu acho que pode ser bem legal. Primeiro porque ele é muito gostoso de ler. Uhum. Eu gostei. Né? Ele é gostoso, ele é bem gostoso, porque ele... Ele me provocou várias coisas. Ele não é... Ele é muito comprometido com o sonho que eu tive, né? Mas a linguagem é simples, ele tem um calor, né? Porque como ele não saiu da minha cabeça, ele saiu do meu sonho, ele veio de um reino, vamos fazer numa linguagem de conto de fadas. Veio de Nárnia. Ele veio de um reino de Nárnia, ele veio de um reino que é de outro lugar. Então, não é um livro que veio da cabeça de uma pessoa acadêmica, não, ele veio de outro lugar. E ele é sempre, ele é todo um convite. Então é como se a gente recebesse pelo correio um convite. Ó, vem ser feliz, é assim, o endereço é tal,
Eu confesso que ele me fez um convite, vários convites. Eu li e ele me fez vários convites para pensar em várias coisinhas. E em cada tema que eu fui lendo, vinha alguma perguntinha. Mas olha isso aqui. Aí vinha uma questão e tal. Então eu achei assim um livro, ele é curto, fácil de ler, gostoso de fato. Não estou puxando sardinha não, é porque é gostoso de fato. Eu não sou muito de ler e eu li, gostei e me trouxe várias questões. Mas aonde que a gente encontra ele? O pessoal, por exemplo, comprar, adquirir? A melhor maneira de adquirir é entrar no meu Instagram particular, me pedir e eu envio pelo correio e o pagamento é feito por Pix, não tem problema. E qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Mara Guimarães Psi. Tá lá. Mara Guimarães? Psi. Depois a gente coloca lá na notinha de rodapé. E aí o pessoal consegue adquirir lá. Sim. Então, gente, é isso. Eu acho que tem várias questões e várias perguntas, né? Mas eu acho que isso, lógico, vai ter outros episódios, né? Pra gente aprofundar mais, não só sobre a felicidade, mas também outros temas, né? Que tem dentro do livro. Então eu convido vocês a comprarem um livro, entrar, adquirir, para vocês darem uma lida, né? Esse livro em mãos e assim vão conseguir acompanhar o nosso raciocínio sobre o que a gente está falando. E até mesmo se tiverem alguma dúvida, alguma questão após ler o livro, ou até mesmo sem ler o livro, coloca nos comentários aí. Vai interagindo com a gente, vai conversando. Igual a gente está conversando aqui, passa um café, assa um pãozinho de queijo e vem conversar com a gente. Exatamente. A gente vai ficar muito feliz com isso. Bom, Mara, você tem alguma recomendação? Recomendação vamos procurar lembrar da nossa origem, por favor, me ajuda nisso. Esse vai ser meu exercício. Por favor, me ajuda nisso. E um beijo para todo mundo, obrigado por conversar aqui comigo, foi uma delícia o papo. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado, Dogão. Obrigado, Douglas. Eu espero que essa conversa a gente tenha conseguido ter um encontro. Nós tivemos um encontro de verdade. Porque a Mara, ela tem um podcast também com o pessoal do Nove Luas, que é o Galvão e o Júlio, e eu escuto também, e eles fizeram um podcast recentemente sobre encontros. Encontros, né? Vai sair semana que vem, sábado, o Encontro 2. Encontro 2. Fala sobre desencontros. Desencontros, né? E eu gostei bastante e espero que esse encontro tenha saído um encontro aqui. Não, foi um encontro com toda certeza. Eu não vou sair igual ao que eu era antes da conversa e nem você, e nem ele. Eu certamente não estou saindo igual no início desse podcast, certamente. E Mara, muito obrigado mesmo. Obrigado eu. De coração, obrigado muito pelo incentivo e pela cutucada de fazer esse projeto, de tirar esse projeto do papel. É um projeto que eu já tenho ele há muito tempo e eu sinto que agora mais do que nunca... Parimos um filho. Você consegue ver que a gente tem um filho juntos agora? Sim. Sim. Que eu sou corresponsável pela sua cria? Sim. Olha que mais situação que você me botou. Olha o tamanho agora que eu me dei conta. Não é? Não é que esse menino gosta de fazer filho com os outros? Exatamente, ainda mais eu que tenho 3, né? Então, mais um filho aí. E assim como os outros, esse daí eu vou fazer muito esforço para que cresça saudável e que se desenvolva. Vai crescer e vai se desenvolver, tenho certeza. Estou feliz. Beijo, viu? Obrigado, viu? Gente, até mais, até a próxima.